Gente, na semana passada, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se assumiu gay numa conversa com o jornalista Pedro Bial. A notícia foi recebida de diferentes maneiras, especialmente dentro da comunidade LGBT. Teve gente que aplaudiu, teve gente que elogiou e teve gente que problematizou se aquilo era de fato um sinal de representatividade, já que no segundo turno de 2018 ele declarou voto para o Bolsonaro, que é notoriamente LGBTfóbico, e agora, durante o mandato dele como governador, tomou decisões bastante controversas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? O que é uma noção legítima de representatividade? Qual é a representatividade que a gente quer? É aquilo que a pessoa é ou é aquilo que a pessoa faz? Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e já dá um like nesse vídeo. Antes de começar essa conversa, eu acho que a primeira coisa que eu quero pedir para você é respira. Política no Brasil virou um tema muito sensível e as pessoas tendem a reagir de maneira muito enérgica, muito passional. Então eu vou pedir que antes que você comece a surtar com qualquer coisa que eu falar, eu peço para você se comprometer a ir até o final do vídeo e ouvir tudo o que eu tenho a dizer, porque esse vídeo vai ser muito claramente dividido em duas partes: a saída do armário do Eduardo Leite e o que ela significa ou não em termos de representatividade. E eu vou ter coisas positivas a se falar, vou ter coisas negativas a se falar, e a gente vai ter que lidar com esse fato revolucionário de que as coisas podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. O mundo é complexo, as pessoas são complexas. Então, sobre a saída do armário do Eduardo Leite, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar do caminho duas reações que são bem problemáticas. A primeira é a famosa "eu já sabia", né? Que pra mim é um recibo supremo de babaquice e não acrescenta nada ao debate. Eu já fiz um vídeo sobre isso que eu vou deixar aqui pra você assistir. E a segunda é a que questiona o timing da saída dele. Por que ele decidiu sair agora? Teria sido mais impactante e um sinal de comprometimento maior com a causa LGBT se ele tivesse se assumido durante a campanha para o governo do estado? Teria, mas eu sempre falei aqui que a decisão de sair do armário é exclusivamente individual. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas demandas. Todos nós, inclusive eu e você, tivemos as nossas negociações internas, né, as nossas justificativas egoístas de por que a gente não saiu do armário em dado momento. E eu digo egoístas entre aspas, porque essas decisões são compreensivelmente pautadas pela nossa sobrevivência, pela nossa integridade física, né? Até pela nossa autonomia financeira. Então cada um sabe onde o próprio calo aperta. Até mesmo alguém privilegiado como o Eduardo Leite, que é cis, é branco, é padrão, é rico. Ai, Marcel, mas você não acha que ele saiu do armário agora por causa das eleições no ano que vem? Você não acha que foi pura política? É claro que é política, mas eu não vivo dizendo que todos os nossos atos são políticos, que a nossa mera existência pública enquanto LGBTs é política. Imagina então de uma pessoa que é literalmente política, que essa é a carreira dela. Fazer política, gente, não é errado. Eu acho que o Dória politizou a vacina? Claro que eu acho. E por que não? Por que não politizar a vacina? Se é uma politização em torno de algo positivo, por que não? A partir do momento que a gente entende que tudo é política, tudo pode ter impacto político, tudo pode ter impacto na política, a gente para de demonizar a política. Ok, o Eduardo Leite se assumiu lá com as razões dele, enfim, e aí veio aquele meio do campo embolado da galera que queria elogiar essa atitude. Muita gente chamou de uma atitude histórica. Pode até ser histórica, mas histórica não necessariamente é pioneira. Muita gente lembrou que existe uma outra pessoa LGBT no governo de um estado, que é a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. E é uma lembrança super válida, mas que pegou muita gente de surpresa. E eu acho que tem uma discussão aí do quanto esse fato era publicamente conhecido ou não. Todos os registros que eu encontrei é de que a orientação sexual da Fátima Bezerra nunca foi discutida publicamente, assim, para o grande público. E é até possível que esse rolo do Eduardo Leite é que tenha tirado ela do armário. Então é uma pena, porque a gente perdeu aí a chance de ter uma outra pessoa tomando esse passo público super importante e que provavelmente geraria uma discussão sobre representatividade que seria completamente diferente. Também chamaram o Eduardo Leite de corajoso. Foi corajoso? É claro que foi. Mesmo considerando todos os privilégios que Eduardo Leite tem, ainda existe muito preconceito no Brasil. Qualquer profissional que se assume
ainda mais um profissional que atua na esfera pública, tem riscos envolvidos ali. E independentemente de quem ele é como político, né, pensando nele só como uma pessoa, a gente sabe que sair do armário é difícil. Então eu acho sim que o mínimo da nossa humanidade é dar parabéns pro cara e dizer seja bem-vindo ao Vale. É uma situação um pouco parecida com o falecimento de alguém. É um daqueles momentos em que a política tem que ficar de lado e a gente tem que focar na empatia e no respeito. Mas agora vem o X da questão. Isso foi um grande passo para a representatividade LGBT no Brasil? Foi, com ressalvas. Eu acho primeiro importante estabelecer aqui que quem está discutindo, né, aprofundando as nuances sociológicas e políticas dessa saída do armário, né, se ela foi digna, se ela não é digna, somos nós que fazemos parte de uma bolha bem pequena. Para a imensa maioria das pessoas, as notícias têm valor de face. Ela é o que é. Então, para a imensa maioria da população de um país que é intensamente LGBTfóbico, o que ficou dessa história é um cara, num dos cargos mais importantes do país, se assumiu gay. Ele não foi descoberto, ele não foi flagrado, não foi um escândalo. Ele foi lá e contou com a plena confiança de que esse fato não vai impactar o trabalho dele e a carreira dele. E isso é, sim, muito significativo. Talvez 10 anos atrás isso já não teria acontecido. E aí, meu filho, pra pessoa comum é aquilo. Quem já achava que tudo bem ser gay, que já era nosso aliado, achou a notícia legal, ficou feliz. Quem é preconceituoso achou a notícia péssima, ficou com raiva. Mas tem uma quantidade enorme de pessoas que está aqui nesse meio, que não está lá nem cá, que nunca parou muito para pensar nisso, ou que tem sentimentos contraditórios sobre diferentes aspectos da vivência LGBT. Para essas pessoas, essa mensagem pode ter sim o poder de mudar um pouquinho o ponteiro desse medidor, aí rumo à direção da normalização, da naturalização de ser LGBT. Talvez futuramente, se tiver um outro candidato LGBT, talvez essa pessoa não vai achar tão estranho, não vai achar que é um impeditivo para votar nela. E o fato do Eduardo Leite ser de um partido de direita ou de centro-direita, dependendo da sua interpretação, também é super relevante. A gente precisa cada vez mais entender que essa discussão tem que estar em todos os lugares, porque a gente está em todos os lugares. A gente não pode realmente acreditar que só uma ala ideológica, que seria a esquerda, é que tem o direito de pautar esse debate. Até porque senão não é um debate. A gente precisa de vozes diferentes nessa discussão e que atraiam pessoas diferentes para essa conversa. As pessoas se surpreendem com isso, mas o PSDB é um dos poucos partidos brasileiros que de fato tem um diretório voltado para a diversidade, que é o Diversidade Tucana, que foi fundado em 2006. Se eu não me engano, ele é o segundo diretório partidário LGBT mais antigo do país. Ele só perde pro do PT, que é do começo dos anos 90. Mas por que, apesar de tudo isso que eu estou falando, é difícil considerar o Eduardo Leite um grande exemplo de representatividade? Representatividade não é só o espaço que você ocupa, é o que você faz com esse espaço. Mesmo no governo Bolsonaro, a gente já tem diversos exemplos de representatividade que são vazias. A mulher com o cargo mais alto nos ministérios é alguém que atua regularmente contra o direito das mulheres. O cara colocado para chefiar a Fundação Palmares é um negro que basicamente odeia quase tudo da cultura negra brasileira. Então, você ser mulher, você ser negro, você ser LGBT, não te dá passe livre com as minorias. A gente tem sim que cobrar que essas pessoas compreendam a luta onde elas estão inseridas e que trabalhem ativamente nessa luta. E aí a gente volta na questão do apoio do Leite para o Bolsonaro. Eu acho que a gente pode assumir que em 2018 o Eduardo Leite sabia que ele era gay. E obviamente também sabia de diversos aspectos que deixavam claro que o Bolsonaro não era uma pessoa razoável para ser o presidente da República. Entre eles, a homofobia. E ainda assim, o Eduardo Leite declarou voto nele no segundo turno. Foi mais um caso entre milhões de pessoas desse país que não agiram racionalmente, ou até que agiram racionalmente, mas pensaram antes num ganho pessoal do que num ganho coletivo. Porque é óbvio que o recrudescimento da LGBTfobia que viria com o governo Bolsonaro atingiria, por último, alguém com os privilégios que o Eduardo Leite tem. Assim como Dória e outros governadores que surfaram na onda do bolsonarismo para se eleger, o Eduardo Leite já está vindo aí há alguns meses criticando o governo Bolsonaro. Mas aí o estrago já está feito, né? Depois dele ter se assumido semana passada e ter sido lembrado de que ele declarou apoio para um cara que queria matar ele, o Leite já tirou dele da reta, dizendo que declarar voto não é declarar apoio, e aquela velha cantilena de que o outro lado era o PT. Então assim, se a gente quiser escolher figuras públicas políticas para o que a gente entende como representatividade,
existem opções muito mais coerentes do que o Eduardo Leite. Ai, Marcel, mas isso foi a eleição, foi um ponto muito fora da curva 2 anos atrás. O que ele está fazendo agora como governador? Olha, de tudo que eu pesquisei sobre ele ser um aliado da causa LGBT, eu encontrei coisas muito pontuais. Por exemplo, no ano passado, ele inaugurou a primeira delegacia especializada em crimes de ódio do Rio Grande do Sul. Se você viu a live que eu fiz com o meu amigo Rick Rabelo algumas semanas atrás, a gente falou muito dessas delegacias e elas ainda são muito raras no Brasil. Se vocês tiverem mais informações de outras iniciativas pró-LGBT do Eduardo Leite, especialmente quem mora no Sul, me conta nos comentários que eu quero muito saber. Mas é importante a gente entender que o empenho com a causa LGBT nem sempre se faz com ações diretas. Não é assim, eu vou fazer isso aqui especificamente para os LGBTs. A gente precisa entender que existe uma transversalidade nas causas de várias minorias e também nas questões sociais e econômicas do país. Uma coisa impacta na outra. Não é só o que esse ou aquele político vai fazer para o meu grupo, é o que ele vai fazer pelo todo que também vai impactar no meu grupo. Por exemplo, eu imagino que todo mundo aqui concorde que a maior arma contra o preconceito é a educação. Uma educação plural, uma educação diversa, mas também uma educação forte, autônoma, valorizada. Então, não dá para achar aceitável o comportamento do governador Eduardo Leite diante da greve dos professores em 2019 e 2020. Ele fez um projeto que sucateava o plano de carreira do magistério e quando os professores protestaram, teve violência policial. E quando a greve não parou, ele ameaçou cortes nos salários dos grevistas, em plena pandemia. E olha, todo mundo vai ter posicionamentos políticos diversos sobre como sanear a dívida pública, que a gente sabe que é enorme no Rio Grande do Sul. Você pode achar que tudo bem cortar da educação. Eu, particularmente, não acho. E eu não acho que a PM tem que servir como cão de guarda do governo do estado para impedir o direito democrático de manifestação. Então, se você me perguntar se eu prefiro a representatividade de um governador gay ou de um governador de fato comprometido com a educação, eu prefiro 1000 vezes não ter nenhum governador LGBT, mas o professor ser tratado com dignidade. Ainda falando sobre contas do Estado, o Eduardo Leite é um cara fortemente comprometido com uma agenda econômica de privatizações. Ele planeja, por exemplo, a privatização da Corsan, que é a empresa de saneamento do Rio Grande do Sul. E, de novo, de acordo com a sua perspectiva política, você pode entender vantagens e desvantagens nas privatizações. Mas o meu entendimento é que a política de privatizações tende a onerar sempre quem é mais pobre, que tem mais dificuldade de acesso aos bens que o Estado deveria prover para ele. E saneamento básico é sim uma responsabilidade do Estado. Então, para mim, não dá para pensar em defesa e proteção dos LGBTs se a gente sabe que os LGBTs que estão mais sob risco de violência são aqueles que já são excluídos socioeconomicamente. E aí, ao mesmo tempo, admirar uma política econômica que eu acho que vai acentuar ainda mais essa desigualdade. É por isso que eu consigo admirar e ficar feliz que ele saiu do armário, acho bacana, acho corajoso, mas não considero que ele seja o símbolo de representatividade que eu quero. E é isso que eu queria reforçar com vocês. É uma discussão que eu acho que a pressa e a superficialidade das redes sociais atrapalha muito, que é a ideia de que você pode elogiar pontualmente a atitude de uma pessoa sem que isso signifique que você apoia 100% de todas as decisões dela. Elogiar a coragem do Eduardo Leite, ficar feliz por ele, não significa que eu vou votar nele, a não ser no segundo turno contra o Bolsonaro. E eu acho que é esse reducionismo que a gente vai precisar debater muito nos próximos anos e com muito respeito, se a gente quiser de fato ter alguma vivência democrática legítima nesse país e avanços concretos na causa LGBT. Essa discussão aí que eu acabei de falar, que eu acho que a gente tem que ter e que estava presente em todo esse vídeo, ela também tangencia um outro tópico que vocês vivem pedindo para eu falar aqui no canal, que é a do gay de direita. E eu já pensei muito em fazer esse vídeo, mas eu também já tive muita preguiça, porque como eu disse lá no comecinho do vídeo, as pessoas tendem a ser muito reativas com qualquer conteúdo de política. Então esse vídeo aqui é meio que um balão de ensaio para esse futuro vídeo. Dependendo de como vocês se comportarem aí nos comentários, eu decido se eu quero ou não conversar sobre gays de direita com vocês. Então, por favor, eu quero muito ler a sua opinião aí embaixo, mas lembra de manter o respeito, de tentar articular a sua posição com calma, sem subestimar as outras pessoas, sem ironizar as outras pessoas. Lembra que ali tem um outro ser humano igual a você, mas que tem uma vivência completamente diferente da sua. O papo hoje foi longo e foi difícil, então para quem quiser esfriar a cabeça, corre lá no Instagram, porque lá eu tô sempre falando de filmes, séries, livros e HQs. A gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.